Olá, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Marjorie e eu tô fazendo esse conteúdo hoje aqui para somar na sua vida, falar um pouquinho mais sobre pessoas. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica aqui, se inscreve. Eu trago semanalmente conteúdos que vão te ajudar a extrair o seu melhor. E hoje, sem sombra de dúvidas, nós vamos falar sobre pessoas. Eu costumo falar que eu não sou especialista em vendas, eu não sou especialista em liderança, eu não sou especialista em gestão, eu sou especialista em pessoas. E isso me acaba me tornando um especialista na vida. Porque se nós estudarmos um pouco mais a fundo, nós vamos entender que tudo é sobre pessoas, por pessoas e para pessoas. Então entender de pessoas é algo fundamental, sem sombra de dúvida, e hoje você vai aprender um pouquinho mais sobre isso. Recentemente eu dei uma palestra no maior congresso de fotografia da América Latina e falei sobre os perfis comportamentais, como que as pessoas têm tendências naturais de comportamento e como que a gente consegue de alguma forma aprender a falar essa linguagem para se conectar melhor. Então, a pedido de muitos empresários, muitos fotógrafos, muitas pessoas que ficaram sabendo desse conteúdo, além daquilo que eu já ministro em outras empresas, eu trouxe aqui esse conteúdo justamente para te ajudar a se conectar mais com cada pessoa que você convive. Porque a gente precisa entender que relacionamentos, vendas, compras, gestão, liderança, tudo isso envolve uma conexão. Nós somos seres relacionais, nós somos criados para a conexão. A conexão, a necessidade de ser um com outra pessoa, de compartilhar a mesma ideia, de fazer parte de um grupo, é uma necessidade da nossa alma. Nós nascemos já com esse desejo de fazer parte de algo maior e nos enquadrarmos nesse lugar. E quando a gente entende e estuda a respeito de perfil comportamental, nós podemos entender como que eu gosto, quais são as minhas preferências, como eu lido diante das situações, diante dos desafios, e olhando de uma forma mais empática para dentro de si, né, de uma forma mais gentil, de forma introspectiva, eu consigo expressar essa mesma gentileza e esse mesmo nível de conexão externa. Eu costumo falar que depois que eu estudei, principalmente a autora Brené Brown, ela fala sobre o sentido da vida, e se conectar gera sentido na nossa existência. Então, todas as vezes que eu estabeleço conexões mais profundas, todas as vezes que eu estabeleço conexões de autenticidade, onde eu posso ser eu mesmo e consigo chegar no mundo daquela pessoa, eu trago mais sentido para minha vida, mais sentido para minha empresa, mais sentido para minha profissão, mais sentido para o meu relacionamento. Então, conexão é fundamental para termos sentido na vida. E trazendo num aspecto um pouco mais de comercial, um pouco mais de vendas, quando a gente fala dessa conexão de vendas, nós estamos falando de nós nos apresentarmos como solução, né? Ninguém compra um produto, ninguém compra um serviço, as pessoas compram soluções para os desafios ou para os objetivos que elas têm para si mesmas. Então, uma das primeiras coisas que eu quero desmistificar aqui é de nós nunca nos apresentarmos como vendedores ou como alguém que está empurrando goela abaixo qualquer produto ou qualquer serviço. Nós somos fornecedores de solução, nós somos fornecedores de um resultado final que vai fazer com que aquela pessoa alavanque ainda mais aquilo que ela já tem como prospecção de carreira, como produto, como pessoa, e também ajude ela a vencer todos os desafios que ela tem. Então, falando um pouquinho sobre pessoas, são várias as teorias que trabalham a respeito de comportamento humano. Eu gosto muito da teoria do William Moulton Marston, que é a teoria DISC, uma teoria que ela já foi utilizada em vários assessments, já é utilizada de forma geral no mundo inteiro. Não desmerecendo as outras teorias, mas acho que essa é uma das teorias que mais traz de forma prática para a nossa vida a aplicabilidade de comportamentos. Então, eu quero falar um pouquinho com você sobre essa teoria, como cada um de nós tende a se comportar. Então, o mundo inteiro, se a gente parar e pensar, o mundo inteiro ele pode ser dividido de duas formas. Ele pode ser dividido entre pessoas que gostam de ouvir e pessoas que gostam de falar. E essa divisão entre ouvir e falar também tem as suas subdivisões. Ou seja, as pessoas que gostam de ouvir, tem algumas que gostam de ouvir por serem empáticas, por terem uma necessidade de se conectar com a outra pessoa e ter compaixão e olhar a vida pelos olhos do outro. Já outras pessoas
gostam de ouvir porque elas têm uma necessidade de avaliar se aquilo que está sendo dito é algo que vale a pena ser absorvido, que vale a pena seguir adiante ou não. Na mesma medida, as pessoas que gostam de falar, tem pessoas que gostam de falar porque elas gostam de comandar as coisas, de ter a voz de decisão diante das situações, e já outras pessoas gostam de falar porque gostam de falar mesmo, gostam de persuadir, gostam de convencer, de negociar, de se expandir. Então, quando a gente fala dessas padronizações, nós não estamos falando, eu não estou falando aqui a respeito de simplesmente dizer é sim ou é assado. A verdade é que todos nós temos um pouco desses 4 comportamentos, mas tem comportamentos que são mais aflorados dentro de nós. Tem comportamentos que são a nossa preferência de agir. E as pessoas que têm a preferência de uma ação mais lógica e rápida, de uma ação mais objetiva, com foco em resultado, essa pessoa ela é padronizada num comportamento, num perfil comportamental chamado de dominante. E essas pessoas, elas têm uma forte tendência de tomar a frente, de serem mais objetivas, mais rápidas, mais diretas, mais ousadas. São pessoas muito mais aguerridas, competitivas. Eu costumo falar que esse perfil chamado de dominância, ele gosta de competir tanto que, se duvidar, ele compete contra a própria sombra, né? Então isso faz muito parte de pessoas que têm essa necessidade de ter uma certa autonomia, de decidirem as coisas. É como se elas estivessem sempre um passo à frente. Para elas, assim, tudo é muito urgente, é tudo muito na hora, tudo muito rápido. Né? E tem outras pessoas que também são rápidas, também são mais aceleradas, mas elas são um pouquinho diferentes, porque elas são mais dinâmicas, elas são mais carismáticas, elas são mais descontraídas, são mais criativas, têm certas dificuldades muitas vezes com organização ou com precisão, rotina, porque são aquelas pessoas que têm muitas vezes uma liberdade de expressão maior, de fazer as coisas mais no improviso, né? Esse perfil que gosta de quantidade de conexões, ou seja, ele gosta de estar perto de pessoas, ele gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de estar no meio da galera. Esse se chama um perfil que nós chamamos de influência, um perfil influente. Já outras pessoas gostam também de estar com pessoas, mas são mais reservadas. Às vezes aquela pessoa que ela é mais apática emocionalmente, não demonstra tanto os sentimentos, aquela pessoa que tem uma calma, ela é mais paciente, ela é uma boa ouvinte, ela é leal, né? Então aquela pessoa que gosta de fazer as coisas no próprio ritmo, que gosta de fazer as coisas de forma coletiva, gosta na hora de tomar uma decisão, vai perguntar o que cada um pensa antes de tomar uma decisão, porque ela avalia muito o que a decisão dela vai impactar na vida da outra pessoa. Essas pessoas que têm um ritmo próprio, que são um pouquinho avessas a mudanças, elas gostam das coisas muito previsíveis, nós chamamos de um perfil de estabilidade. Quando William Moulton Marston criou a teoria, o S, que em inglês significa steadiness, primeiramente significou submission, né? Submissão. Mas pela conotação da palavra submissão, ela é muito forte, porque isso implica que esse perfil vai tolerar todas as coisas. Isso não é verdade. Mas é um perfil que tem muito facilidade de se submeter a uma ideia, a uma missão, a um comando. Isso também não significa que ele internamente concorda. Ele simplesmente tem mais facilidade de se submeter ao outro. E por último, mas não menos importante, tem aquele perfil que gosta de qualidade de resultados, né? De todos os perfis, nós falamos sobre perfis emocionais e sobre perfis racionais. O perfil conformidade, ele é um perfil que tem muita racionalidade, né? Um dos perfis mais racionais, se não o que mais é racional. Porque para ele tomar uma decisão, diferente do perfil racional dominante, que ele pode ser racional, mas ele é rápido, o perfil conforme, ele tem que avaliar todas as possibilidades. Ele é extremamente minucioso, detalhista, cauteloso, tende a ser um perfeccionista, tende a ser negativo, pessimista diante das situações, porque o foco dele é encontrar o erro, o foco dele é a qualidade. Então, primeiro, antes de ele tomar qualquer decisão, de ele fazer qualquer coisa, ele vai avaliar todas as possibilidades para depois tomar a decisão dele. Então, se a gente entender
né, que o mundo inteiro ele se manifesta de alguma forma nesses 4 perfis, isso torna muito mais fácil. Por quê, Marjorie? Porque na nossa vida a gente precisa entender que, apesar de eu ser fluente em português, se você me colocar para conversar com alguém em japonês, com certeza a minha linguagem vai ficar comprometida. Com certeza, apesar da fluência que eu tenho no português, eu não conseguiria estar falando com um japonês. E assim é na nossa vida também. Alguns perfis nós falamos de forma fluente, alguns outros perfis nós não sabemos absolutamente nada. Outros perfis nós temos certo conhecimento, já outros nem tanto. E o que eu quero ensinar para você aqui é que você consiga, de alguma forma, se comunicar com as 4 línguas humanas, né? A língua da dominância, a língua da influência, a língua da estabilidade e a língua da conformidade. Por quê, Marjorie? Porque quanto mais eu consigo flexibilizar a minha comunicação, mais conexão eu gero com as pessoas. E se eu gero mais conexão com as pessoas, eu vendo mais, eu me relaciono melhor, eu internamente sinto um prazer, uma satisfação de ser preenchida a minha necessidade de conexão, de ser preenchida a minha necessidade de pertencer a algo maior, de fazer as coisas, de transmitir a minha mensagem, de transmitir a minha verdade, porque a gente está o tempo todo fazendo isso, né? Enquanto eu tô aqui falando para você, eu tô falando sobre conteúdo, eu tô falando sobre conhecimento, tô falando sobre teorias, mas eu também estou falando sobre a minha verdade. E qual que é a sua verdade, Marjorie? A minha verdade é que todo mundo é perfeitamente imperfeito. A minha verdade é que cada um tem uma forma de se comportar, porque juntos nós formamos um todo, porque juntos um complementa o outro nas suas fraquezas e fortalezas, e assim a gente consegue conquistar coisas maiores, coisas melhores. Então o que eu quero trazer para você, primeiro de tudo, que você tenha na sua mente isso. Não existe um comportamento melhor ou um comportamento pior quando nós falamos de perfil comportamental. Um grande exemplo disso é o seguinte: o perfil de influência, que é esse perfil mais carismático, mais dinâmico, ele é um perfil que tem uma facilidade muito grande pela persuasão de vendas. Ele naturalmente convence as pessoas e ele naturalmente é como se fosse aquele cara que vende gelo para esquimó. Esse é o influente. E aí uma das características desse perfil é uma característica de ser extremamente otimista. E aí você fala assim, Marjorie, ser otimista é muito bom? Sim e não. Por quê? Porque depende. Uma pessoa que é extremamente otimista, mas ela não tem trabalhado dentro dela gestão de emoções e consciência de realidade, essa pessoa extremamente otimista, ela não vai enxergar causa-consequência. Ela vai ter uma séria dificuldade de enxergar os erros da gestão dela, da administração dela, da venda, da negociação, do relacionamento dela. Por quê? Porque ela é tão otimista que ela não enxerga que ela também erra, que ela também faz alguma coisa que poderia ser diferente, que poderia ser ajustado no comportamento dela. A mesma situação acontece com o perfil de conformidade, que é o perfil que é mais detalhista, que é o perfil que tem um olho clínico para o erro. É mais ou menos assim, se você tem um bordado de ponto cruz maravilhoso, o conforme vai olhar e vai enxergar o fio que está solto. Ninguém percebe, mas ele percebe. Por quê? Porque ele tem um olho clínico para encontrar o erro. O foco dele é qualidade. E aí uma das características desse perfil de conformidade é uma característica de ser pessimista. E aí eu falo para você pode me perguntar, na verdade, você pode me perguntar, Marjorie, ser pessimista é ruim? Depende, pode ser que sim, pode ser que não. Por quê? Porque o fato de eu ser pessimista, eu tenho um olho clínico para o erro. E se eu acerto, se eu ajusto o erro, significa que as coisas vão fluir. Então ser pessimista não necessariamente é algo ruim, é algo que pode contribuir para que o meu objetivo seja mais certeiro, mais assertivo e que as minhas ações sejam muito mais produtivas. Também acontece com a questão de dominância. O dominante é aquele que ele conquista as coisas a qualquer custo. Algumas pessoas dizem assim, ele é o famoso trator, né? Passa por cima de tudo e de todos e se tiver que deixar corpos pelo caminho, ele deixa. Marjorie, isso é bom ou ruim? Depende, porque é o tipo de pessoa que não vai se preocupar com o que as pessoas pensam a respeito dele. Mas isso é muito importante que ele saiba quem ele é, porque sabendo que ele é essa forma, ele consegue respeitar as pessoas que não são como ele. Um dominante
sem inteligência emocional, ele pode ser extremamente grosseiro, extremamente agressivo, né, despreocupado, totalmente com uma empatia muito baixa. Mas um dominante com inteligência emocional, um dominante que consegue enxergar as pessoas, que eu costumo falar com os olhos de Deus, ele consegue entender que nem todo mundo é igual a ele, nem todo mundo pensa como ele, e isso é algo bom, porque ele consegue tomar uma voz de comando, ele consegue tomar uma decisão e levar as pessoas com ele por um direcionamento onde todos eles vão se beneficiar. E a mesma coisa acontece com o estável. Um dos perfis que eu vejo, principalmente pela nossa cultura brasileira, é essa questão da estabilidade, por serem pessoas que têm um ritmo próprio, pessoas que muitas vezes se demonstram com uma certa insegurança fora da naturalidade, pessoas que são muito estudiosas normalmente, ou são muito dedicadas, ou sabem o que estão fazendo, mas mesmo assim se sentem inseguras quanto ao fazer, pessoas que demoram muito para tomar uma decisão ou sempre precisam de outra pessoa para tomar a decisão. E se você não tem esse olhar a respeito desse perfil, você pode acreditar que ele é um perfil muito fraquinho, né? Ou muito demorado, ou muito, enfim, muito lento, quando na verdade ele é só um perfil que precisa sentir segurança. Eu costumo dizer que para um estável voar é 2 palitos, é só ele enxergar o chão dele, se ele sabe aonde ele está pisando, se alguém ou a situação promove com que ele tenha segurança naquilo que ele está fazendo, ele não só usa do mesmo ritmo que qualquer outro perfil, como ele é muito mais consistente do que qualquer outro perfil. Então é aquela pessoa que começa e termina todas as coisas. E se você estudar um pouco mais a respeito de comportamento humano, ou até mesmo aqui no meu canal você vai descobrir várias coisas, vou passar vários conhecimentos e conteúdos para você. Você vai perceber que melhor que influência é constância. Na nossa vida é muito melhor a gente criar um hábito e mantê-lo do que iniciar várias coisas e não concluir nenhuma delas, né? Existe uma questão emocional quando nós concluímos nossos hábitos, nossos objetivos, nossas metas, que nos impulsiona a fazermos e sermos ainda mais. Marjorie, por que você está falando de todos esses perfis sobre questões positivas e questões negativas? Porque a ideia é que mais do que trazer conteúdo para você, é trazer discernimento. O que é discernimento, Marjorie? Eu entender o que é bom e o que não é. É eu tomar a melhor decisão diante da situação. Então, eu não sei qual é o perfil que você se enquadrou. Eu não sei se você se vê mais aguerrido, mais ousado, mais competitivo, mais determinado, mais obstinado, ou talvez se você se vê mais carismático, mais otimista, mais persuasivo, mais comunicativo, mais divertido, criativo, ou talvez você possa se ver um pouco mais planejador, um pouco mais metódico, um pouco mais paciente, mais empático, mais pacificador, ou se você se vê mais detalhista, mais analista, mais crítico, mais perfeccionista, mais cauteloso. Aonde você se enquadrar, com certeza você tem alguma coisa dentro de você que vai servir a sua família, que vai servir a sua comunidade, que vai servir a sua profissão, seus clientes. Porque essas características, apesar de elas serem próprias para nós, não significa que é apenas para nós. Eu costumo sempre dizer que propósito, profissão, talentos, dons, eles nunca são sobre nós. Imagine você, um cantor, vamos lá, você é um cantor, você é um rouxinol cantando, né? É um passarinho, coisa mais linda. Se você não cantar para que as outras pessoas possam se beneficiar do seu timbre, da sua voz, da sua entonação, da sua afinação, não faz sentido o seu talento. O nosso talento nunca é sobre nós mesmos. E eu sou a pessoa que mais pode falar a respeito disso. Por quê? Porque eu fui uma pessoa que fugi muito da exposição de mídia social, da exposição de palestras, de tudo mais. Eu sempre tive um desejo dentro de mim de falar às multidões, mas eu por muito tempo acreditava que isso era uma coisa que não fazia o menor sentido. E depois que eu comecei a estudar sobre comportamento humano, eu descobri que isso não é da minha naturalidade. Essa exposição, essa necessidade de atenção, essa facilidade de comunicação, mas era algo que eu recebia muito das pessoas. As pessoas falavam: nossa, Marjorie, você fala diferente, como você fala, parece que as coisas engajam mais, tem um sentido diferente, eu não sei se é o tom da sua voz.
E por muito tempo eu fugi dessa situação de exposição, mas porque eu não entendia que o fato de que eu consigo me comunicar de forma eficiente, eficaz, não é para mim, não é uma coisa que vai me beneficiar. Eu colho muitos frutos hoje da minha profissão como treinador e palestrante, mas mais do que isso, a verdadeira frutificação do meu dom, do meu talento, não é naquilo que eu colho, mas aquilo que eu vejo as pessoas colherem nas próprias vidas. Então, os frutos que manifestam na vida das outras pessoas é o resultado que eu tenho do meu dom e do meu talento. E talvez o seu dom seja você tomar decisões, você olhar lá na frente e trazer confiança para as pessoas de que aquilo que você está fazendo é certo, de que você tem um direcionamento. Talvez o seu dom seja realmente de abraçar as pessoas no sentido de trazer todo mundo para a mesma unidade, de andar todo mundo junto, de engajar pessoas. Talvez o seu dom, o seu talento seja realmente ouvir as pessoas e amá-las, né, independente do que elas fizeram. Talvez o seu dom, o seu talento seja olhar para as situações e buscar qualidade, e buscar uma assertividade naquilo que está sendo feito. A verdade é que todos nós temos dons e talentos que são manifestados no nosso perfil. E é importante que a gente saiba sobre isso, é importante que a gente decida que o nosso talento, o nosso dom, ele não é sobre nós, mas ele precisa ser manifestado através de nós. Eu sou esse canal que vai poder transbordar na sua vida, assim como você vai transbordar na vida de outras pessoas também. E aí eu até estou aqui também para tirar algumas dúvidas que algumas pessoas me trouxeram durante, né, a minha jornada, a minha caminhada, e uma delas é assim, inclusive hoje foi feita uma pergunta a respeito disso. Marjorie, eu posso utilizar então como bengala, não, qual é a palavra? Marjorie, eu posso utilizar como justificativa, como justificativa o fato de eu ser tal perfil? Não, a gente nunca pode usar como justificativa, porque o fato de a gente saber como nós somos nos dá a certeza de que eu sei quem eu sou, então agora eu posso flexibilizar o meu comportamento para encontrar o mundo da outra pessoa, para eu poder falar a mesma linguagem da outra pessoa sem perder a minha essência. Vamos falar de um grande exemplo? Talvez exista uma pessoa que ela é extremamente aguerrida, extremamente objetiva, extremamente determinada, competitiva, ela é uma dominante. E essa pessoa precisa conversar com uma pessoa que é extremamente crítica, que é extremamente cautelosa, que busca muitas informações, que gosta das coisas muito precisas, de qualidade, que é uma pessoa conforme. Então, se esse dominante, ele entende que ele nunca vai deixar de ser aguerrido, ele nunca vai deixar de ser competitivo, mas ele pode sim estudar um pouco mais sobre os detalhes do funcionamento para trazer todas as informações necessárias e entrar no mundo do conforme, assim estabelecendo uma conexão, vendendo mais, se relacionando melhor, negociando melhor. Então toda pessoa que sabe quem verdadeiramente é, ela consegue flexibilizar o perfil dela, ou seja, ela consegue falar a linguagem comportamental de cada pessoa que ela está falando sem perder a própria essência. Porque qual é o perigo? Normalmente, quando a pessoa não sabe quem ela é, ela começa a se vestir de personagens. Ela coloca uma armadura de quem ela gostaria de ser, ou uma armadura de quem a empresa deseja que ela seja, ou que a profissão deseja que ela seja, ou que os pais desejam que ela seja, ou que o relacionamento deseja que ela seja, e ela acaba se esquecendo da sua verdadeira essência. E o que a gente precisa saber aqui é que nós, naturalmente, somos algo imutável. Se nós nascemos com um comportamento, nós sempre teremos esse comportamento. Mas se eu repetidas vezes me comportar de forma diferente, eu posso acreditar que sou o comportamento que eu estou repetindo e não quem verdadeiramente eu sou. E aí é que gera uma grande fratura de identidade, uma grande confusão aqui de identidade. Uma das coisas que eu mais trabalho em mentorias individuais e nos meus treinamentos é essa confusão de identidade, onde eu vesti um papel, eu vesti um comportamento muito mais dinâmico, muito mais criativo, eu vesti um comportamento de que eu sou muito persuasiva, eu vesti tanto esse papel que eu acreditei que eu sou isso.
E se eu acreditei que eu sou isso, quando a minha naturalidade, quando a minha natureza grita, eu não consigo distanciar uma coisa da outra e eu começo a falar, tá, mas eu sou o quê? Eu sou comunicativa ou eu sou criteriosa? O que que eu sou? Essa confusão de identidade é porque o papel que nós assumimos foi tomado como verdade sobre nós. Então, qual é a importância disso? Quando eu sei quem eu sou, eu consigo flexibilizar qualquer papel sem perder a minha essência. Uma outra pergunta que me perguntaram também, olha só, meu Deus, isso aí é pleonasmo vicioso. Mas uma outra pergunta que me fizeram é a respeito de, poxa vida, Marjorie, eu me encontrei nos 4 perfis, e agora? O que é isso? Existe uma situação onde nós temos esses 4 perfis que eu trouxe para vocês, o perfil dominância, influência, estabilidade e conformidade. Eles têm intensidades. Tem pessoas que é gritante, que é super dominante, que é super conforme, que é super estável, que é super influente. Já outras pessoas não é tão gritante assim, por quê? Porque são de baixa intensidade. Então as pessoas que têm os perfis de baixa intensidade, que nós chamamos uma zona de flexibilidade, de 0 a 100%, é aquela zona que vai de 39% a 61%, essa zona de flexibilidade, essa pessoa consegue flexibilizar qualquer um dos 4 perfis sem gastar muita energia. E aí ela acaba falando assim, cara, e agora? Eu não tenho nenhum perfil latente, o que que eu sou, né? O que que é isso? Isso é porque você tem uma flexibilização muito grande. Então você pode perceber que talvez em muitos momentos você se enquadra como alguém aguerrido, você também se enquadra como alguém que lida com o improviso muito bem, mas você também se enquadra como um bom ouvinte, você também se enquadra como alguém criterioso, e isso a gente chama de uma zona de flexibilidade, onde eu não tenho nenhum perfil muito latente, mas eu consigo flexibilizar qualquer um dos perfis. Uma outra pergunta que me fizeram também, que eu acho que vale super a pena a gente compreender, é se esse perfil ele muda ao longo dos anos. E a verdade é que não muda. O nosso perfil comportamental, segundo os estudos, ele é 60% genótipo, ou seja, tá nosso DNA, veio de papai, de mamãe, de vovô e de vovó. E 40% ele é fenótipo, ou seja, o ambiente proporcionou que nós fôssemos em maior ou menor intensidade esses perfis. Marjorie, esse ambiente é a vida toda? Não, é só até a fase onde o sistema nervoso central está sendo consolidado. Lembre-se, quando a gente fala de comportamento humano, o QG do comportamento humano, né, a sala de controles é essa daqui, né, o nosso cérebro. Todo comportamento humano vem do cérebro, do sistema nervoso central. Então, da 4ª semana de gestação até a fase reprodutiva, que é em torno dos 12 a 14 anos, esse tempo é um tempo de consolidação, onde o fenótipo, ou seja, onde o ambiente pode proporcionar mudança no perfil comportamental. Depois desse tempo de consolidação, não muda mais. Ou seja, se você nasceu dominante, você vai ser dominante até morrer. Se você nasceu estável, vai ser estável até morrer. A única diferença aqui é o quê? Que o meu comportamento pode mudar de acordo com o que está sendo pedido. Se talvez no seu relacionamento tá pedindo para que você seja mais organizado, que você seja mais disciplinado, pode ser que você adapte a sua conformidade para suprir a demanda que você está tendo. Assim que você tiver essa demanda suprida, é bem provável que a sua conformidade vai baixar de intensidade. Então, talvez você olhando para sua história, você vai perceber que teve momentos que você foi muito aguerrido, teve momentos que você foi muito paciente, teve momentos que você foi muito criterioso, que adorava uma planilha, teve outros momentos que você tinha que sair e se expor. E aí você vai entender que esses momentos foram momentos específicos, esse não é a sua naturalidade. Então, o seu perfil comportamental natural nunca muda, mas você pode adaptar um comportamento de acordo com as situações. Então, maravilhosos, eu vou deixar aqui meu conteúdo para você disponível. Se você tiver qualquer dúvida, se você quiser saber um pouquinho mais a respeito, né, de comportamentos, acompanhe aqui. Eu sempre trago um conteúdo de inteligência espiritual, que é a base de todos os nossos comportamentos, inteligência emocional e, obviamente, muito conteúdo de acordo com as pesquisas científicas e tudo mais. Então, me acompanhe aqui no canal, me acompanhe também, tá aqui o meu Instagram para você estar lá acompanhando. E se você tiver qualquer dúvida, me manda um direct ou me manda aqui nos comentários que a gente pode estar conversando a respeito disso, viu? Até mais!